Vamos lá, pessoal. Hoje a aula é sobre suporte e resistência avançado. Hoje é a aula 3 da X-Pro, primeira turma. Vamos lá aos conceitos que serão abordados hoje. Vocês estão enxergando a minha tela, o slide? Só coloquem para mim no bate-papo se está tudo ok aí. Legal, André. Valeu. Vamos lá. Suporte, resistência, alarme, vela elefante, como identificar e traçar linha com alarmes de aviso prévio, como saber o momento exato da operação, M1, M5, M15, H1 e H4. Nomenclatura para 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora e 4 horas. Para marcação e para operação. Então, suporte, resistência e agora momentos de operação que eu vou traçar com vocês no gráfico, tá? Então, eu vou tirar aqui do slide, era somente para introdução à aula de hoje, o que nós vamos abordar. Deixa eu voltar aqui para o slide, na verdade, para o gráfico real daqui. Vamos lá. Compartilhar aqui com vocês a tela. Acho que está tudo ok aí. Vamos lá. Aqui na prática, como que nós vamos chegar... Na frente do gráfico, acabei de chegar aqui na IQ, abri o computador. Se eu sou iniciante, eu aprendi nas primeiras aulas que nós usamos velas, os chamados candles. O gráfico vem assim para nós, padronizado. Então, a gente vem aqui, velas. Vou colocar primeiramente em 4 horas, o H4. Aqui que eu vou usar H4, tá? Eu vou apagar todas essas marcações minhas aqui, como se eu estivesse começando agora aqui a fazer marcações. Não tenho nenhuma marcação, então eu venho aqui em ferramenta gráfica, vou limpar tudo. Tá em H4, então primeira coisa, o que eu vou identificar? Qual que é o padrão gráfico aqui? Ele vem numa baixa, o Euro-USD, uma baixa forte inclusive, lá do dia, vamos colocar aqui, 2/8/2018, tal, vem uma baixa forte. Aí a partir daqui, olha, num fundo que ele pegou lá embaixo, no dia, aqui é 30/9/2019, ele vem subindo. Então, aqui ele deu uma descida de novo, ou seja, é um gráfico que está oscilando, mas a partir desse momento aqui, olha, vou fazer uma marcação de tendência. A tendência dele nesse momento é uma tendência de alta em H4, tá? Então, vou marcar aqui uma tendência de alta, uma linha que eu usei aqui, linha de tendência. Inclusive, ele está batendo bem numa LTA em H4. Então, ele tem grandes possibilidades de subir aí, para depois ele descer novamente. Ou seja, respeitar o padrão gráfico, que sempre é respeitado um padrão. Vocês podem ver, se ele está em baixa, se ele está em alta, olha aqui, lá atrás, ele respeitou um padrão. Depois ele voltou a descer de novo, mas ele respeitou um padrão até ele voltar a descer de novo. Ou seja, o gráfico tem padrões. E nós que analisamos o gráfico, nós que operamos com suporte, resistência, pullback, ou seja, price action de forma geral, nós identificamos padrões e sobre esses padrões nós aumentamos nossa assertividade. Porque o que é mercado de opções? É você acertar a ordem para cima ou para baixo, uma compra ou uma venda. Se você não sabe nada sobre a IQ, você chega aqui e aperta para cima, você tem 50% de acertar, ou para baixo. Só que se você tem técnica e sabe utilizar essa técnica para amenizar os erros, você tem ainda maior assertividade. E é isso que nós fazemos com padrões e com marcações. Então, aqui em H4, eu somente identifiquei o padrão de movimentação gráfica. Depois eu pego em H1, eu posso identificar se tem alguma marcação próxima de 1 hora para uma operação que confirme depois em 15 minutos que eu vou colocar para vocês na tela. Então aqui eu marquei em H1, está próximo, não está tão próximo, mas eu sei que é um fundo muito forte aqui, que eu marquei. Por quê? Porque ele está num pavio lá de H1 e com várias vezes respeitado. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes respeitou essa linha de fundo aqui. Então é uma linha muito forte. Então eu marquei em branco, tá? Depois eu coloco em 15 minutos. Olha só, confirmou em 15 minutos. A mesma marcação de H1 confirma em 15 minutos. Tá um pouquinho mais distante? Tá. O que eu faço agora?
eu mudo a cor da linha, eu sei que a de H1 está um pouquinho para baixo, e eu sei que a de M15 ela está um pouquinho acima da marcação. Bom dia, galera, beleza? Me atrasei um pouco. Qual a matéria de hoje para aula? Suporte e resistência. Olha aqui, Guilherme, a gente vai abordar isso aqui hoje. Ó. Deixa eu compartilhar com você rapidão. E já volto para a tela aqui. Suporte, resistência, alarme, velho elefante. Como identificar e traçar linhas com alarme de aviso prévio. Como saber o momento exato da operação. M1, M5, M15, H1 e H4. Tá? Eu estou já mostrando na tela aqui, já adiantei uma marcação em H4, identificando tendência. Coloquei uma linha branca para H1 no fundo, que está mais próximo. E marcação de M15 em amarelo, no pavio. Eu sempre marco no pavio, tá? Então aqui H15, M15, uma marcação no fundo e uma lá no topo. E agora identifico próximo à operação onde tenha uma possível entrada, tá? Vou fazer mais uma marcação aqui de M15 e agora uma próxima aqui da operação, aqui e aqui. Então eu sei que tem essas marcações em M15 que são as mais fortes para a operação, tá? Após isso, galera, coloque em M5, 5 minutos, para identificar se está padronizado com M15. Olha, padronizado, 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 ou seja, está batendo as mesmas operações para M15. E coloco aqui, identifico para M15 e H1 a linha azul, que são as mais fracas. Elas respeitam, mas tende a respeitar um pouquinho menos do que as marcações mais fortes de H1 e M15, tá? São os quatro tipos de marcações. H4, identificar a tendência gráfica. M15, H1, identificar fundos e topos fortes. M15, identificar topos e fundos próximos à linha de operação do nosso dia, que é dia de hoje, no caso. E M5 e M1 próximos à linha de operação do momento, para operar o price action, tá? Então, coloque 1 minuto agora. Podem ver que já tem linhas próximas de M5 para operação. Aqui um call, aqui um put. Eu já identifiquei isso, tá? E lá atrás eu vi que foi respeitado. Aqui, por exemplo, essa linha já foi respeitada uma vez, duas. Aqui rompeu. Ela voltou, respeitou de novo, duas, três, quatro vezes. Aqui em cima, essa linha foi respeitada uma vez, rompeu, voltou, respeitou mais uma vez, duas, rompeu, 3 vezes, 4 vezes respeitou, 5 vezes, e agora se bater de novo eu entraria, dependendo de como bater. E agora vem a parte de como identificar uma boa operação nessas marcações, tá? Primeiramente, aproveitando já as marcações, os alarmes. O alarme eu sempre coloco um pouquinho antes da taxa. Olha aqui. Se o pavio está aqui, que é a entrada minha, eu coloco ele um dedo abaixo ou acima de marcação. Por quê? Porque dá tempo, se eu estiver analisando outro par de moeda, de voltar aqui e fazer a operação. Ok? Então, bateu no meu alarme, eu espero tocar na linha para fazer a operação. Mas existe algo chamado atmosfera da marcação. Às vezes não chega a bater na linha, já respeita. Então, se esticar, vamos colocar aqui um exemplo que aconteceu. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, a vela esticou, ela respeitou a atmosfera da marcação e já voltou. Por que que eu entraria aqui? Porque a vela é uma vela esticada, é uma vela grande. Agora, o que que eu não entro? Aqui, olha. Esse padrão aqui, deixa eu marcar aqui, vou pegar a canetinha. Isso aqui é um padrão que eu não entro, ó. Eu evito. Posso até entrar, mas é muito difícil. Que são velinhas pequenas após um doji. Isso aqui já é muito perigoso, pessoal. Agora, quando a vela estica dessa forma aqui, eu entro. Tanto para cima como para baixo, tá, pessoal? Olha aqui, uma vela esticada, eu entro. Agora, quando vem velinhas pequenininhas, eu chamo de velinhas da morte. Porque a hora que chega na sua linha de análise, ela tende a romper. Então, cuidado com a operação quando a vela ela vem preguiçosa, ela vem pequenininha, ela vem com preguiça, ela já vem mostrando tendência de mudança aqui, ó, de tendência.
é um doji. Então, cuidado com esse tipo de operação, evite esse tipo de operação com essas velinhas pequenininhas, tá? Embaixo é a mesma coisa, olha só, esticou, pegou, gain. Agora, se vem pequenininha, aqui olha, aqui é um loss, mesmo sendo uma vela esticada, mas olha como que já veio um padrão de velinhas pequenininhas antes aqui, olha. Ela já vem mostrando uma forte tendência de rompimento, tá? Mas isso aqui é tempo de tela, pessoal, é tempo de tela. Por quê? Porque aqui, por exemplo, eu pegaria, mas não tomaria loss porque deu gain aqui apertado para M1, mas para M5 já daria um loss aqui. Ou seja, é tempo de tela. Você vai pegar muito tempo, você vai pegar tempo de tela, você vai identificar momentos melhores para a entrada. Mas o padrão é, se as velinhas estão pequenininhas, elas estão mostrando um doji, um martelo invertido aqui, por exemplo, ela tende a mostrar uma mudança de tendência. Então, pode ser que ela rompa, tá? Como identifica o melhor lugar para colocar a marcação? No topo, no pavio, André. No pavio do M15. No paviozinho, olha. E se for marcação em M5, que é essas marcações em azul que eu fiz aqui, ou em M1, em 1 minuto, também no pavio. Como eu falei, pode respeitar antes, pode respeitar na atmosfera. Como aqui, respeitou na atmosfera, não chegou a tocar. Mas o melhor lugar para a marcação é no pavio. Por quê? Se a vela respeitar, mas ela respeitar daquela forma que fecha num doji ou fecha uma velinha pequena aqui de baixa, dá gain para você da mesma forma. E o nosso interesse é o gain. Não importa se for um gain com folga ou for um gain apertado, um infarto. O importante é dar gain. Então a marcação no pavio, ela dá esse conforto de você mesmo. Eu não entendo muito esse do H1. Já volto então, Carlos. André, ficou esclarecida essa parte da marcação ou não? Então, cara, ficou mais ou menos assim, cara. Eu tô com uma dúvida de, por exemplo, eu tenho que achar vários pontos na mesma linha para colocar, tem que colocar no pavio mais alto e no pavio mais baixo. No pavio mais alto e pavio mais baixo. E identificar onde respeitou. Essa linha minha azul aqui, ó. Ela respeitou lá de trás, como eu falei, uma vez, duas, três. Aqui ela rompeu. Três, vamos lá. 4, rompeu. 5, rompeu. 6 vezes. 7 vezes, 8 vezes. Ela respeitou 8 vezes essa linha. Então é uma linha forte de um topo a ser respeitado. Por isso que eu marco ele no pavio, que é a altura máxima aqui após rompimentos. Obviamente teve rompimentos. Então, qual que é a minha operação mais forte? A linha amarela. Mas a linha azul, ela também foi respeitada. Dependendo de como ela tocar, eu pego essa operação também. E nos pavios no meio do gráfico também marca? Depende. Se for topo e fundo, sim. Não entendi muito esse do H1. Vamos lá, Carlos. Em 1 hora, o que eu identifico aqui em 1 hora? Os pavios também, ó. Os pavios aqui de H1. Pavio lá em cima, pavio aqui embaixo. Eles vão ser identificados em M15, tá, pessoal? É o mesmo pavio. Só muda o gráfico aqui porque está em 1 hora. Cada vela dessa, cada candle desse é de 1 hora. Mas é mais para confirmação de marcação, ó. Se eu colocar em M15, tá a mesma marcação. É mais para confirmar a tendência do momento, que eu já tinha visto em 4 horas. Mas aí em H1, olha, eu posso ver qual que é a tendência do momento. Que é uma coisa importante que eu não citei aqui. Vamos lá. Em H4, vocês viram que está numa tendência de alta. Nesse momento aqui. Só que em H1, ele está em uma baixa aqui temporária. Tá? Então, foi até bom falar sobre H1 novamente. O que está acontecendo com o gráfico aqui? Ele está numa alta em H4, mas em H1 ele está numa baixa aqui. Ou seja, é um gráfico meio que lateralizado. Ele está respeitando bastante alguns topos e fundos, mas com alta projeção também de rompimento. Então você tem que identificar quais são as linhas fortes de operação. E as linhas fortes de operação são as marcações em M15. Qual que seria uma melhor operação aqui desse gráfico para vocês marcarem, hein? Mesmo que a gente não faça uma operação aqui agora. Como ele está, olha, uma micro tendência aqui de lateralização, não é nem baixa e nem alta, só que a micro tendência aqui em M1 é de alta, olha, a gente vai identificar aqui em M1
A microtendência dele é uma alta, tá? O que seria bom aqui, já que ele está numa microtendência de alta? Esse fundo aqui está muito forte, 1.10791 para pegar um call, está bem forte. E aqui, seguindo um padrão de lateralização momentânea que ele está, o 1.10924 para um put. São os dois pontos mais fortes, provavelmente, que vão chegar hoje nesse topo e fundo. Ou chega no topo ou chega no fundo, tá? Dificilmente chega nos dois, mas são dois pontos fortes. Mesmo batendo lá em cima ou aqui embaixo, são pontos fortes. Por quê? Porque o gráfico em si, em H4, ele está em alta, mas ele está lateralizado. Se você for analisar o gráfico geral, ele vem em baixa, depois em H4 ele vem numa alta, e aqui ele lateralizou. Vamos lá, bate-papo. Em H1 e M15, marcação e no pavio? Exatamente, no pavio. A partir de quando tu acha que uma taxa está saturada para entrar depois de quantos toques nela? 3 toques em M1. Essa linha branca seria H1, isso mesmo. Guilherme, Tá. então... Outra coisa, Wellington, deixa eu te fazer. Pode usar o áudio ou é só o chat ali escrevendo? Fica à vontade, pode usar. Tá. Cara, seguinte, uma coisa que eu estava vendo ali a respeito de quando algumas velas não chegam a bater na taxa. Eu acho que é legal, de repente, de falar a questão assim, por ser uma região e não uma linha soberana, enfim, claro, a marcação da taxa ali, mas existe uma região né, dentro da compra ou da venda, né? Quando tu acha que é interessante entrar numa operação sem ela propriamente tocar naquela taxa por ser uma região? Certo. Eu tinha falado isso, já acho que você tinha entrado depois. Eu acho que sim. Desculpa aí, cara. Não, imagine, tranquilo. Eu pego na atmosfera dependendo de como vem a operação. Por exemplo, vamos colocar um exemplo que já aconteceu aqui atrás. Se for ali em relação ao padrão ali, de dojis ou velas pequenininhas, ali eu saquei. Tá? Ali eu peguei. Se foi isso que influencia, daí tu pode continuar a aula. Tá. Vamos lá. Aqui, ó, é um topo forte de M15. Sim. Ó, ela pegou numa taxa que não é a taxa exata aqui de trás, ó. Essa aqui, ó. Vamos colocar aqui. A taxa é exatamente, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é uma taxa de M15. E aqui ela chegou na atmosfera e respeitou. Por que eu pegaria? Porque a vela esticou muito grande. Ela fez uma vela chamada vela elefante. É uma vela maior do que os padrões que vêm sendo identificados no passado. Quando tem alguma vela que se destaca de um padrão, digamos, de algumas velinhas que vêm anteriormente, quando tem uma que se destaca, se ela não bate na taxa, normalmente tu entra. Então, no caso... Exatamente. Não sempre, mas eu pego. Por exemplo, aqui ela não veio com uma alta forte, ela veio com uma microtendência de alta, sim, mas ela se destacou muito, mostrando que ela vai ter que dar uma correção gráfica. Saquei. Mesmo se ela começasse a subir de novo aqui, ela pelo menos uma correção gráfica ela teria que dar. Perfeito. Tá? Então eu pego. Agora, se for velhinhas pequenininhas, como eu já tinha mencionado, eu não pego. Outra coisa que eu também identifico como local bom para pegar a entrada, aqui, por exemplo, também não tocou, mas é uma atmosfera. A vela, é que assim, é tempo de tela. Mas sim, você vê que ela tá com um desgaste de força para continuar a tendência de alta aqui. Ela começa a fazer um desgaste de força. Então você pega ela na ponta dela, você sabe que ela vai pelo menos dar uma reversão para a mesma vela, ou ela vai criar uma vela vermelha para depois ela subir de novo e criar um novo padrão. Então eu posso dizer que, digamos, são duas situações assim, ó, contrárias. Vamos supor assim, se ela vem com um padrão de velas pequenas e dá uma vela elefante ou uma vela de força, beleza, dá o call ou dá o put. E se ela vem de repente com uma força, digamos, padrão também, se ela vem com uma determinada força e ela chega próxima a uma taxa e tu vê que ela vai ter alguma velinha de não tanta força, aí pode ser um padrão de reversão e tu faz a operação? Exatamente. Tá. Saquei. Beleza. E a LT, as linhas de tendência, normalmente tu bota no corpo ou no pavio? Eu também boto no pavio, tá? Só que ela pode fazer um falso rompimento, né? Então, eu identifico ainda assim uma linha forte. Aqui ela respeitou 1, 2 vezes. Até a terceira vez eu pego. Na quarta vez em diante não pego mais. Igual o suporte e resistência, né? Exatamente. Tá. E, por exemplo, assim, ó,
Essa questão dos falsos rompimentos, às vezes tu Olha, aqui, encontra, ó, na prática o que eu não pegaria, isso aqui, ó. Isso aqui eu não pego. Por isso que eu não peguei com vocês aqui. ela veio com um padrão pequeno e depois ela aumentou a força ali naquela Padrão ali. pequeno e todas as velas verdes, olha. Uhum. Mostrando uma microtendência de alta. Ah, sim, repetição de cores também, né? Se essa vela aqui, ela fosse uma vela esticada, eu pegaria aqui. Agora, se ela criou outra vela vermelha, padrão de força, mais uma vela padrão de força, ela tende a respeitar essa taxa aqui em cima e não essa, tá? Uhum. E a questão dos falsos rompimentos, Wellison, isso aí tu vai tratar hoje ou é em outro momento? Não, sim, vou tratar de tudo que é relacionado a suporte, resistência. Porque tem muitas vezes assim num suporte uma resistência, às vezes é uma taxa forte e tem um rompimento, um leve rompimento ali, um falso rompimento, né? Só que às vezes a gente fica, eu no caso, né? Às vezes eu fico até meio receoso de entrar por não ter a certeza se aquilo ali é ou não é um falso rompimento, Sim, entendeu? o padrão gráfico, de forma geral, quando você identifica um bom topo, um bom fundo, um falso rompimento, ele vem com tempo de tela. Não adianta. Pode falar que, não, mas é analisar e entender padrão de vela, tal. É legal você, por conhecimento, entender o que é um martelo invertido, o que é um doji, etc. Mas, na verdade, cara, é tempo de tela. Porque isso aqui agora que aconteceu, ó, foi um falso rompimento, respeitou, e agora ele vai dar vamos dizer assim, vai trollar você na entrada, ó, 30 segundos, fechou. Quem pegou numa taxa aqui em cima ganharia nesse falso rompimento. Mas quem pegou aqui na vela perdeu. Então, assim, E nesse caso, por que que tu identifica que é um falso rompimento? porque ele passou a linha de marcação, mas ele voltou abaixo dela, olha. Ah, então tá. Não, beleza. Eu Tá? achava, às vezes eu achava que deveria a vela na sequência deveria fechar embaixo para completar o falso rompimento. Não necessariamente. Aqui foi um falso Tá. rompimento que ele acabou respeitando. Só que ele já formou novamente uma vela de tendência a continuar subindo, ó. Uhum. Tá? Então, mais alguma dúvida, pessoal? Pode ir perguntando, tá? Pode abrir áudio. Guilherme, ficou esclarecido? Perfeito, obrigado, cara. Vamos junto. Até aqui, pessoal. Dúvidas aí, podem mandar. O próximo candle depois do rompimento vai determinar se foi um rompimento mesmo ou se foi falso. Exatamente. Essa linha verde está em M1 por quê? Essa linha verde de tendência de alta. É que eu coloco alta verde e baixa LTA verde e LTB vermelha, tá? Mas é uma marcação da minha análise aqui. Não muda nada a cor, tá? Só aquela linha forte lá que eu marquei também em verde. Esse gráfico aqui do euro, pessoal, como ele criou uma microtendência fortíssima de alta aqui, ele está bem perigoso para romper todas as taxas e buscar uma taxa lá em cima, tá? Mas por que eu estou identificando isso? Muitas linhas verdes. Ele vai ter que reverter. Eu acredito que vai ser nessa linha amarela. Só que o mercado ele é soberano, né, pessoal? Então, nós, como eu falei, nós identificamos meios de diminuir os loss. Mas nós nunca vamos evitá-lo. Então, o importante é, quando acertar bem, acertar com uma mão alta, e quando errar, errar com uma mão baixa. Não Quem tem ganha mais é quem perde segredo. menos. Exatamente. Mas até aqui, pessoal, mais alguma dúvida? Yuri ficou esclarecido? André, quer que eu volte na explicação disso aí que vocês estavam com dúvidas? E é exatamente por isso que eu tô pegando todas as lives aqui, é para pegar tempo de tela mesmo, que tem coisas que não adianta, a teoria não, o cara tem uma noção da teoria, mas chega na hora e você caga todo para entrar, é tempo de tela, não adianta. Exatamente, cara. Esse medo de entrar, às vezes você entra também desesperado, ansioso, porque, por exemplo, isso aqui, ó, eu entraria se fosse há meses atrás aí. Por quê? Porque você fica tentando identificar qualquer entrada. Porque você É. quer operar rápido, você quer bater sua meta rápido, mas depois de um tempo, você analisa que não operar também é operar. Porque você está preservando seu capital. Então, se um dia está ruim, o gráfico não está legal, as marcações estão sendo todas rompidas, está formando muito doji, muita velinha pequena, sem oscilação, deixa, não opera porque está preservando o seu capital. E tem outra coisa, às vezes, né? Por exemplo, tu faz uma marcação legal,
né? Tá tudo certinho e o mercado vai lá e te trola. Aí tu fica naquela dúvida, puta, mas será que eu marquei errado? Será que eu marquei certo? Aí o psicológico começa a entrar em ação e aí fode tudo, né? Exatamente, tem isso também. Olha aí, pessoal, ó. Isso aqui é uma vela que esticou lá em cima, olha. Se ela esticar um pouquinho mais, dá pra gente pegar um put aí, ó, no Euro USD. Se ela não respeitar essa linha azul de baixo, que é um M1, porque ela fez um falso rompimento, ficou em pavio, já ficou perigosa a entrada. Mas se ela esticasse aqui, seria linda a entrada, viu? Não precisaria nem tocar na linha amarela, porque tá aqui a marcação, olha. Por causa dessa tendência aí que deu essa retração agora e não deu a esticada, tu entraria numa próxima vela ou esperaria para ver se não vai romper tudo a taxa? Agora eu espero. Ah, perfeito. Chegou próximo ali na atmosfera, retraiu legal, agora tu espera porque de repente ela vem com uma força gigante, né? Exatamente. Tá. E se ela romper já, eu deixo. Entendi. Daí tu vai buscar só outra taxa lá em cima, né? Exatamente. E o pullback? O pullback, dependendo Porque de aí não como... tem, né? Aí não vai rolar um. Aqui não vai rolar. Mas, por exemplo, aqui é um pullback, olha. Nessa linha azul aqui. Nessa aí sim, nessa aí sim. Aqui é um pullback. Se ela formar uma linha, uma vela elefante aqui, E respeitou o pullback nessa linha azul aí. ela já respeitou. Aqui dá para pegar um put, pessoal. Tá perigoso. Essa entrada tá perigosa, porque ela tá meio que indecisa. Ela quer reverter um pouquinho o gráfico, porque deu muitas velas de força, mas é uma entrada perigosa. É uma entrada que eu entraria com mão baixa aqui, por causa do tipo de entrada. Agora aqui em cima já é um topo forte. O que que é? Ah, pessoal, é bem importante isso também, olha só. Aqui, se você pegar em linhas de fundo, ela pode respeitar aqui no pullback, aqui 2, 3, deixa eu colocar em M5 para fazer o zoom maior. 3, 4, 5 vezes. E topo, os dois topos mais próximos são esse, 1, 2, 3. Ou seja, qual que está mais forte? Os topos, para operações mais fortes. Por quê? Se ele rompe esse aqui agora, vai sobrar somente 2 topos. A chance de respeitar é muito grande, porque até buscar o outro topo, ele vai ter que dar uma reversão. Vai ter não, né? Porque o mercado é soberano, ele faz o que ele quiser. Mas, pelo menos no padrão que nós analisamos de histórico do gráfico, ele vai ter que respeitar esse topo até ele buscar o outro. Então, quanto mais distante estiver o outro topo lá atrás, melhor é a operação. Não sei se você deu para pegar isso aí, ou se ficou confuso. Não deu para entender assim. Aqui já rompeu, aqui já não pego mais, ó. É bem aquilo ali que a gente falou, né? Então aqui, olha, qual que seria a minha marcação hoje de colocar uma banca, meu stop da banca? Aqui em cima, olha. Dependendo de como tocar aqui em cima, eu pego forte aqui, mão alta. Aqui embaixo, eu pegaria com mão baixa, normal, tá? Mas são topos e fundos fortes. E aqui de fundo, essa linha branca, que é uma linha de H1, mas esse M15 aqui está muito forte, está no pavio lá. Então, mesmo chegando próximo a ele, uma atmosfera, dependendo de como pegar, eu também colocaria uma mão mais pesada aí para a assertividade ser maior nesses topos e fundos aí. Outra coisa, Alisson, ali, por exemplo, tu mostrou aquele topo ali em H1, eu acho, né? Que Isso. tem uma baita de uma retração ali quando ela encostou na taxa, certo? Uhum. Se ali tivesse fechado uma vela um pouco mais cheia, pelo fato dela ter fechado lá mais próximo da taxa, mesmo estando distante, digamos, aquele topo foi mais para trás, né? E aí mais adiante vem e vai lá e tenta encostar de novo. Se for, digamos, o terceiro toque e mesmo aquela vela estando mais cheia, ou seja, ela quase chegou a romper mais a taxa, tu entra mesmo assim, ela fica forte da mesma forma. Sim, eu dou preferência, se for no fundo, e uma tendência como essa aqui, em pegar para M5, para 5 minutos a operação. E aqui em cima, por exemplo, se tocar também naquele topo forte, eu pego uma operação para M1 e uma para M5, para 5 minutos. É controle de risco, né? Controle de risco. Tá. Dá tempo do... Porque eu sei que vai respeitar. Só que eu não sei quanto tempo vai respeitar. Não sei se vai respeitar por 1 minuto, que é a operação minha, ou em 5.
Ou nos dois pode ser que não respeite, mas pode ser que respeite também nos dois. Acontece muito. E tu tem mais chance de dar bom. Tu tem um empate, uma vitória contra uma derrota, né? Exatamente. Tá. O Yuri perguntou se eu sempre faço marcação de LTA em M1. É mais para identificar o padrão gráfico do momento. Então, sim. Eu não opero muito LTA e LTB. Eu opero mais topo e fundo mesmo, tá? Suporte e resistência. Então, eu só faço essas marcações de tendência para identificar como que está o padrão do momento aqui, a microtendência, se ele teve uma reversão, para fazer uma marcação de onde está sendo revertido, onde está tendo uma vela de força de baixa, está tendo uma resistência de gráfico para continuar subindo. Mas esse aqui é um gráfico, se você olhar em M1, olha, é um gráfico lateralizado. Então, como que eu operaria em LTA aqui? Só se fosse aqui, ó, se eu tivesse identificado rápido aqui essa LTA, eu até pegaria essa aqui, ó, essa entrada. As demais não. Eu não fico identificando muito no padrão de LTA e LTB para operação. É mais como marcação para análise dos topos e fundos meus, para fortalecer a minha análise, não para a operação em si. Tá? Eu até acho interessante o pullback em LTA e LTB. Normalmente eu acho que respeita bastante. E até o rompimento dele é legal. Por exemplo, se ele vem respeitando, se ele bater a quinta vez, eu faço uma operação contrária. Eu faço um put numa LTA. Boa. Porque a tendência de rompimento é muito alta. Só que também é tempo de tela e depende do gráfico, como que está o gráfico. Por exemplo, se o gráfico em H4, em 4 horas, ele está em baixa, eu faço isso. Eu coloco no rompimento num put. Mas se não tiver, aí eu seguro. Então, tem muita coisa. Mas assim, pessoal, o que eu mais vou operar, que eu mais opero, é pullback, suporte e resistência. E é o básico que funciona, pessoal. Hoje nós vemos traders famosos aí que operam técnicas milagrosas. Mas nós temos hoje um exemplo que é um cara que foi meu mentor. Eu tive mentoria com ele. É um cara que eu aprendi muito sobre essa parte de suporte e resistência. O Diego Bruno, vocês conhecem da Jornada da Consistência? Não conheço. Ele é um cara especialista em suporte e resistência. Ele só faz isso. E o cara ganha 100, 200 mil com opções binárias por mês, pessoal. Um topo e fundo, com suporte e resistência. Nem pullback ele não opera. Então, assim, é o básico que funciona. Se você ficar mudando muito de técnica, de operacional, você tende a nunca acertar. Porque a hora que você vai começar a acertar, ter uma assertividade, ter um tempo de tela para identificar a sua análise, você vai ter desistido dela e vai ter ido para outra. Então, dê tempo à sua operação, ao seu operacional, a sua análise para ela dar certo, senão você não vai conseguir ter consistência no mercado, tá? Continuando aqui, pessoal. Então, vela elefante, ficou esclarecido para vocês que uma vela elefante é uma vela maior do que o padrão das outras velas do passado aqui. Topo e fundo, marcação H4 para identificar a tendência, H1 para identificar um topo forte, um fundo forte, M15 para colocar no pavio da marcação, M5 e M1 para marcações de análise de price action, para operação do momento ali, em M1. Alisson, às vezes, eu tô perguntando um monte aqui, até peço desculpa aí pra galera, Não, cara, mas é isso mesmo, pode perguntar. Não, e até acho que pode ser algumas dúvidas aí do pessoal também, né? Uma coisa que eu vi, cara, esses dias, tá? Não sei se tu faz aquela questão de pegar um tamanho médio das velas para botar, digamos, quando vai chegar num suporte, numa resistência. Por que eu te pergunto isso? Porque às vezes tu faz uma marcação legal e ela trola por um pouquinho, né? E daqui a pouco, se tu esperasse mais 2, 3 segundinhos para entrar, tu pegava uma taxa melhor, não com aquela afobação de pegar a taxa quando bateu na linha. Sim. E não sei se tu já ouviu falar disso daí, se tu costuma de vez em quando usar. Usar o padrão de velas. Não, pegar o tamanho médio, por exemplo, deixa assim a tela, tu vê ali que tem um tamanho que é médio, uma média, por exemplo, ali a segunda, tem o doji lá em cima, né? Certo. Aí, por exemplo, ali, ó, tu vê a segunda vela da esquerda, se tu for analisar, tem outras velas mais ou menos daquele tamanho. Entendeu? Certo. Aí tu vai lá, quando tu vai fazer a operação, por exemplo, tu pega uma linha ali, né? Faz o tamanho de uma vela média ali, e aí tu coloca no lado da operação. Aquele tamanho médio da vela é onde pode bater a taxa.
Não que vá bater, mas pode. Isso daí teve alguns dias que eu usei, cara, e me dei bem, porque eu poderia fazer a entrada num determinado local quando batia na taxa, e eu esperava um pouquinho mais, e de acordo com o tamanho médio das velas, ela baixava um pouquinho, eu pegava e dava gain. Não, isso é legal. É legal também a divisão de taxas. Eu sempre falo nas operações ao vivo que eu Sim, faço, né? Então, se, por exemplo, se eu tenho uma banca de R$ 100 e eu entro com operação de 10, eu não entro com 10, eu entro com eu 5. também. Eu também. Então, aí tocou na minha taxa, pum, coloco. Espero esticar um pouquinho mais e faço outra operação lá embaixo. Mas É. seguindo também o mesmo conceito que você falou, de tamanho da vela. Por exemplo, assim, ó, tu pegaria aquela segunda, a segunda, vou dar um exemplo, tá, pra galera aí, se ela quiser, enfim, ó, tu pega uma linha ali e traça ali, aí quando for iniciar a vela, tu bota a linhazinha no lado, entendeu? Por Sim. exemplo, ali ela vai para baixo, digamos, ela vai para, Uhum. aí essa linha de cima aqui, Essa aqui? não, volta ali onde tu tava, ali nos indicadores ali. Volta ali nos indicadores, ali nas linhas ali. Aí, pega a linha bem de cima aqui, ó. A primeira, aí. Aí tu clica ali no tamanho do pavio na segunda até o pavio da outra. Dessa Aí, segunda aqui, ó. isso. Aí, só faz o tamanho para baixo, na vertical. Ah, o tamanho aqui. Isso, da vela, só da vela. Aí, digamos, vamos supor que é isso aí, é o tamanho médio das velas. Aí tu pega ela e põe mais aqui no ladinho. Aí, isso daí, ó, viu? Olha ali, ó. Agora, no caso, ó, se tu entrasse um Seria um pouquinho mais rompimento assim. do padrão de Exato, vela, tu né? viu ali? Ela não bateu, ela bateu e desceu um pouco mais. Aí, Sim. com o tamanho médio das velas, tu tem uma noção até onde ela pode chegar, que daí tu, de repente, tu aumenta a tua assertividade. É que assim é meio ruim de explicar, teria que mostrar melhor. Não, mas legal, é uma boa observação e é válido, tá, pessoal? Quem conseguiu pegar aí é padrão do tamanho de vela, tá? Então, se você vai ter uma operação aqui, nessa linha azul, se fosse uma operação nossa, você espera pelo menos dar o padrão de tamanho das velas anteriores para entrar. Não entra afobado numa vela pequenininha só porque tocou. Exato, exatamente, uma média assim dos tamanhos das velas que estão vindo anteriormente. Acho Sim. que achei interessante passar para a gurizada, eu vi esses dias e deu legal para mim agora, em uns dias que eu tentei operar com isso. Acontece muito, cara, de você entrar afobado. Então, por exemplo, no SDJPY, ontem estava acontecendo muito velonas grandes, quer ver? Vamos pegar uma operação que eu fiz aqui, ó. Acho que foi essa aqui que eu entrei. Essa vela aqui, ó, eu tinha visto um padrão dela, não, foi a maior que teve mesmo. Às vezes você pega uma operação dessa, bateu na marcação, você já entra com call. Só que é uma vela que vai esticar muito. Galera, dá uma respirada. Você viu que a vela está com muita tendência de baixa ou de alta? Espera ela esticar bem mesmo e pega na ponta dela quando estiver fechando 30 segundos. Aqui. Por quê? Porque vai formar uma nova vela. Então você pega um pouquinho antes de dar 30 segundos, espera a vela fechar inteirinha, aí você pega um call. Aqui, ó, daria um gain, vamos dizer assim. Um exemplo aqui. Mas essa questão de padrão de tamanho de vela é legal e é com o tempo de tela também que você vai pegar sem precisar fazer marcação, né? Você vai identificar na hora que você bater o olho qual que é o padrão do tamanho de velas aqui. Yuri, respondi para você a pergunta de LTA? Uma vela elefante com um pavio grande ainda continua sendo uma vela elefante? No conceito de vela de força, ela acaba deixando de ser, mas depende muito. Porque, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Olha, aqui é uma micro tendência de alta. Vamos colocar aqui, ó, esse período gráfico aqui. Tudo bem que está tudo lateralizado, mas é uma micro tendência de alta aqui. Se é uma vela elefante de baixa, ainda mais pegando num suporte ou numa resistência, aqui no caso, pullback ou uma operação, eu pego para cima. E aqui tem um paviozinho, olha. Só que se o pavio dela tá grande demais, ou um pouquinho maior do que o pavio de padrão de outras velas elefantes, eu prefiro não pegar. Isso aqui, por exemplo, já não considero uma vela elefante. Aqui eu consideraria ainda, porque o pavio está pequeno. Aqui já daria loss, se eu pegasse. Então, assim, eu prefiro uma vela cheia. Mas não deixa de ser uma vela elefante, uma vela com pavio. Depende do tamanho do pavio. Se for um pavio grande, se ela retrair muito, é porque em 30 segundos ela movimentou tanto para baixo como para cima. Então ela deixa de ser uma vela de força
vamos dizer, a vela elefante em si. Essa aqui é uma vela elefante, ó, tradicional mesmo, né? Ela é cheia, não tem pavio nenhum, e ela é maior do que qualquer uma outra aqui do padrão do passado dela aqui. Então eu prefiro falar para vocês identificarem mais quando for uma vela cheia. Mas se tiver um pavio pequeno, também é identificado como vela elefante, tá? Uma vela de força que a gente fala, né? Vela elefante a gente colocou somente um apelido para ela aí. Dúvidas, pessoal? Observação? Eu já ia pegar pullback nessa aí. Subiu, bateu no suporte. Quanto mais bater nas linhas de suporte e resistência, fica melhor a ser pego por ficar mais forte. Depende, Carlos. Se for em 1 minuto, ficar tocando, respeitou, tocou, respeitou em 1 minuto, tá mais perigosa a operação. Porque quanto mais gain você tem, por mais que você não entrou, são operações que dariam gain, mais próximo do loss você tá. Agora, se for linha lá de trás, de 15 minutos, que respeitou várias vezes, aí sim é identificado como um padrão forte. Né? Por exemplo, essa linha aqui de cima, de um fundo. Ela respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, rompeu. Aí voltou, respeitou de novo, rompeu. Voltou, respeitou de novo, se bater, eu pego. Porque ela respeitou várias vezes lá atrás. Mas são períodos gráficos do passado. Não são períodos gráficos de agora, de um minuto para cá. E daí, de minutos para cá, né? Porque senão fica perigosa a operação. Tem como ver outro par de moeda para a gente analisar? Claro, vamos lá. Vamos pegar o GBP aqui, pode ser? Vou apagar todas as linhas. GBP. Tirar esses alarmes aqui. GBP eu puxo lá atrás. Tá bem parecido com o euro, hein? Ele veio numa baixa e agora ele está em alta. Vamos pegar um padrão diferente? Tá muito parecido. O SCD acho que vai estar meio parecido também, que ele veio. Acho que estava analisando ontem ele. Veio numa baixa temporária, pegou uma alta. Marca as taxas de qual tempo? Analisa em H4, marca em H1, M15 e M5, M1. M5 e M1 para mim é basicamente a mesma taxa, mais para operação do momento, em price action. Das operações daquele momento que eu vou operar. Tá? Nossa, como esse gráfico está marcado, pessoal. Vamos lá, o SDJPY, vamos nele mesmo. Aqui em H4 eu só vejo a tendência do momento dele. Se está em uma alta, se está numa baixa, aqui é identificado um padrão de alta em 4 horas gráficas aqui, né? De gráfico, 30 dias. No caso, o gráfico em si, olha, ele está lateralizado. Ele vem baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta. Mas no momento aqui, eu identifico um padrão de alta. Tá? Só que, se eu colocar em H1, ele está numa baixa, olha. Ele pegou uma pequena tendência aqui, pequena não, uma forte tendência de baixa. Marca as taxas de qual tempo, marca as taxas só do dia. Então, depende, Henrique. Depende. Depende de onde o gráfico está movimentando. Às vezes só tem topo e fundo de outros dias, de mês atrás. Depende do gráfico. Não tem como saber como que está, se eu vou identificar um topo e fundo do momento ou de dias atrás, porque pode ser que o gráfico rompeu todas as taxas daquele momento e só tem marcações de dias atrás, entendeu? Então aqui em H1, eu pego somente onde está próximo de operação, tá? Então aqui H1 tem um fundo próximo, vou fazer a marcação em branco, em H1, e um topo, um fundo, mais um topo aqui forte, e aqui também. Aqui. Por causa desse fundo aqui, pessoal. Marquei por causa desse fundo aqui. Fiz uma marcação em H1.
Só que, na verdade, o que eu vou operar durante o dia? É mais M15. São mais as marcações de M15, que são identificadas também na mesma que eu marquei de H1. Pode ver que identifica bastante o pavio de M15 com padrão de H1, tá? Só dá para mudar um pouquinho o seguinte. Aqui eu posso deixar para H1 e esse fundo aqui eu posso fazer um fundo para M15. Por quê? Porque também respeitou. Também é um pavio forte, só que não tão forte como a branca de H1. Somente assim, fortalece mais a marcação o período gráfico de tempo. Só fortalece um pouco mais, mas não quer dizer que não respeita, por exemplo, a marcação em M1. Ela pode respeitar um pouquinho menos só. Não sei se está ficando claro isso, pessoal. Mas se não tiver, pode fazer perguntas aí. Vou colocar o Mac para carregar aqui. Aqui eu marquei para vocês em H1, fiz uma marcação em amarelo para M15. Vou fazer mais uma marcação num fundo aqui para M15, num topo, quer dizer. Aqui, eu identifiquei como um topo forte. Respeitou aqui atrás, respeitou aqui. Se tocar de novo, eu pego. Aqui. E aqui. São os locais fortes de operação para M15. E próximo aonde nós estamos operando aqui é um topo forte. Tanto aqui, como uma linha de cima, também é um pavio respeitado ali 2 vezes, olha. Então são 2 taxas fortes. Dependendo de como a vela for tocar, eu espero tocar na linha de cima, que é o que nós estávamos falando sobre o padrão de velas, etc. Os 5 minutos eu só utilizo para ver do momento aqui, olha, onde que está o gráfico, se tem alguma análise que eu posso fazer de pullback, eu marco em azul mesmo. Então, por exemplo, uma taxa boa de pullback. Eu identificaria aqui, mais ou menos. Esse topo aqui já respeitou. Próximo à atmosfera, mas eu pegaria de novo, dependendo de como tocar. E esse fundo aqui eu pegaria, que é um pouquinho antes da taxa de M15, dependendo de como tocar. Aí eu vou para M1 e analiso esse topo e fundo se faz sentido pegar ele ou não. Dependendo de como tocar, eu pego essa linha azul. Dependendo se for velinhas pequenininhas com alta tendência de rompimento, eu espero romper para pegar a taxa mais forte que está em amarelo ou até mesmo em branco se estiver próximo de operação. Tu pega pullback com marcação em M5? Eu achei que pegava só em M15. Então, pega em M5 também. Mas dá preferência para M15, né? Só que a preferência é para M15, isso. Tá. Na verdade, assim, pessoal, até a marcação que você faz em M1 é a mesma para M15. Só que assim, o M15 a gente dá para identificar o pavio dele, né? É só uma questão de, vamos colocar assim, olhar quantas vezes foi respeitado em M15 é mais fácil pelo zoom da tela do que pelo M1, né? Que você fica limitado ao tempo aqui. Né? M15 dá para você identificar lá atrás qual pavio já foi respeitado, qual marcação já foi respeitada. Então se torna um topo e um fundo mais forte em M15 devido ao período de análise que você fez. Dúvidas, pessoal? E quando dá confluência de marcação, então M15 com M5 é melhor ainda? Ou não? Sim, se der, melhor ainda. Então quando dá DH1 com M15 é lindo. Também, forte pra caramba. Eu gosto de pegar para 5 minutos quando dá a marcação da M15 e H1 junto. Nossa, daí fica bonito, hein? A marcação tem que colocar mais de uma vez? Como assim, André? Você fala fazer marcação de período diferente? Não, por exemplo, ela tem que tocar várias vezes o suporte à resistência ou é só colocar no pavio mais alto ali e tá tudo certo? Acho que ele quer saber em relação ao decorrer do tempo. Tu tem que dar uma modificadinha nas linhas que tu marcou, né? No decorrer do gráfico. Exatamente. Você fez uma marcação aqui. Aqui no euro, nós estávamos marcando ele. Aqui, ó, essas linhas já não servem mais. Agora, para você identificar qual que é um topo e um fundo forte, André, eu acho que é isso também que você perguntou, você tem que identificar se já foi respeitado no passado.
Por isso o pavio. O pavio já é uma identificação de ter sido respeitado no passado. Por exemplo, esse topo aqui em M15 que a gente marcou. Lá atrás ele já foi respeitado. Vamos puxar aqui, ó, M15. Ó, aqui ele foi respeitado, aqui ele foi respeitado. Então, já teve outras operações com assertividade nesse mesmo pavio. Por isso que eu marquei ele aqui em cima. Mas, normalmente, o pavio em si, mesmo não tendo sido respeitado no passado, no segundo toque ele também respeita. Então, se ele respeitou aqui, ele tende a respeitar se tocar de novo. Pelo menos para uma correção gráfica. Porque é um topo forte. É um topo de M15. Uma baita retração, né? Uma baita retração, mostrando que realmente é um topo de respeito. Deu para entender? Onde vai ficar disponível a aula? Eu tô vendo qual que é uma plataforma legal para vocês, Yuri. Mas se não tiver pronta a plataforma que eu estou formulando para a Expro, até mesmo para afiliação, para acesso a conteúdo até o final das aulas, eu vou fazer um upload para o YouTube privado para deixar somente para os alunos terem acesso por enquanto. Entendeu? Está sendo gravado sim, Carlos. Vai ficar gravado para vocês que são alunos com acesso vitalício aí. Pessoal, não rolou entradas aqui. E vocês podem ver como está rompendo taxas, né? Não foi legal esse par de moeda aqui hoje, não tá legal. O EURUSD eu gosto de operar nele. Mas ele está rompendo bastante as taxas. Cara, tem algumas paridades assim que tu dá preferência, por exemplo, assim, abriu a IQ, tá? E Uhum. aí tem alguma paridade assim que tu vai lá, pega aquelas ali, 3, 4, 5 paridades e analisa elas e depois vai para outras, ou tu vai na ordem que tá ali mesmo e vê como é que tá o mercado? Legal. Eu gosto do SDJPY. Acho que respeita bastante. Topo e fundo, suporte, resistência e price action que nós operamos. E EURUSD. Esses são os dois que eu mais gosto de marcar primeiro, fazer as marcações primeiro, para ver se está respeitando, faço umas operações com mão menor. É porque Mas, de repente tem alguma paridade assim que meio que fica uma febre pro resto, né? Não sei se existe isso, porque as moedas se influenciam, não adianta, né? exatamente. O SDJPY, por exemplo, está o gráfico muito parecido com o EURUSD. Ó. Pode ver, está em alta, ele está lateralizado em M15, é bem influente, né? Alguns pares. Tem algumas moedas que fazem uma maior influência sobre as outras, não adianta, né? Agora, uma coisa que eu vou falar para vocês, que vai ser na segunda-feira, que vai ser a aula de análise fundamentalista, são os pares que eu tenho preferência para análise de notícia, para análise fundamentalista. Aí é diferente, tá? Mas isso vai ser citado na aula de segunda-feira para não ficar muita informação aqui para vocês nessa aula de suporte e resistência, tá? Eu ia até fazer uma pergunta, mas vou deixar para segunda. Não vai bagunçar a cabeça da galera. Não, é a respeito da notícia de ontem ali, mas deixa para segunda. Os melhores ativos para se operar. Não é que seja o melhor, tá, Carlos? É preferência. Eu prefiro o USD, mas também no dia, por exemplo, hoje não tá legal. Hoje as marcações não estão sendo respeitadas, ele tá com muita. Olha, não tá tendo padrão. Ele forma uma alta, daqui a pouco ele forma baixa. Só que ele não dá para identificar se ele vai respeitar em uma taxa de pullback. Ele meio que rompe uma taxa sua, aí ele respeita lá embaixo, faz um doji, fica confuso a movimentação. Não tá legal hoje, por exemplo. Mas eu dou preferência a analisar primeiro o EURUSD e o SDJPY. Os melhores não está seguindo um padrão. Isso, não está seguindo um padrão, exatamente. Agora, outra coisa, falando-se de paridades. Em OTC, ou quando eu vou fazer uma análise de padrão, de probabilística, tá? Como eu falei, eu sempre vou dar preferência a suporte e resistência. A operar suporte e resistência. Por quê? Porque é o que mais me trouxe resultado. Só que, por exemplo, se eu vou pegar um dia para fazer operação de padrão, eu gosto desse par aqui, Audicad. Principalmente em OTC. Não costumo operar em OTC, não indico para alunos operarem em OTC, mas se eu vou pegar uma operação para padrão, a probabilidade, o Audicad é muito bom. Por quê? Normalmente ele segue padrões. Isso é ensinado, agora eu vou citar outra pessoa que eu aprendi
o Diego Bruno eu sempre cito no parte de suporte e resistência, e padrão gráfico, o Gustavo Ramos. E ele é um par de moeda que esse aqui é um par de moeda que ele mais opera nesse padrão probabilístico de velas. Em OTC ele respeita bastante o padrão, que eu vou estar explicando em outra aula para vocês, principalmente na aula final. Eu vou deixar para bastante informações sobre conteúdos que não foram expostos nos módulos 1 ao 6, tá? OTC é mercado fechado, Yuri, é mercado de balcão que a gente fala. A corretora IQ, ela transmite um gráfico como se fosse de mercado aberto, que é de segunda a sexta-feira, ou domingo após as 9, só que é um padrão gráfico deles, chamado OTC, tá? Então é um gráfico que pode ser, não estou falando que é, manipulado pela corretora, porque não é um mercado de padrão de mercado aberto. É um padrão formado pela corretora. Alisson, já que tu falou em OTC, mano, eu vi o Berman falando esses dias aí, vendo os negócios dele, que em OTC, ele, ao ver, a visão dele é que a venda cola mais em OTC do que o call. Isso aí, esse padrão assim, tu já viu? Que ele tem mais ganhos vendendo do que comprando em OTC. Cara, eu percebi isso, não sei se é coincidência, né? Mas eu vi mesmo esse vídeo dele e não entendi muito bem o conceito, mas faz sentido. Se for pela análise de suporte e resistência, faz sentido mesmo. Tá. Só para o cara ficar um pouco mais esperto ali no ATC quando for operar. Dá preferência para os put, eu não né? indico muito, né? Tem alguns indicadores que eu vou passar para vocês, que é para análise em OTC, porque para suporte, resistência, dia de mercado aberto, podem ver que eu não uso indicador nenhum, só marcação mesmo. Mas para OTC, se você quiser se arriscar, ter uma gordura ali para operar final de semana, eu indico seguir padrões, probabilidade, porque no suporte, resistência, price, respeita muito pouco. Aquela técnica que tu passou. Isso que tem no YouTube lá. Uhum. Vou parar de gravar aqui, pessoal. Deixa eu... E outra